Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Glória e Tradição. Vídeo de hoje para falar dos nossos atacantes, né? Você sabe quantos atacantes o Fortaleza tem no elenco? Quando terminam os contratos de cada um? Como vem sendo o desempenho de cada um nesse Campeonato Brasileiro? E qual a melhor dupla? Qual a melhor dupla de ataque o Fortaleza teve nesse Brasileirão até aqui, na 29ª rodada, chegando na 30ª no final de semana? Você não sabe? Aqui no vídeo você vai saber. Te convido logo a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e comentar, deixar os seus comentários aí para ajudar a engajar aqui esse vídeo, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Lembrando também que a gente sempre fala em nome de 1xBet. A 1xBet é uma casa de aposta séria que apoia o futebol brasileiro, está patrocinando o Campeonato Brasileiro, patrocina ligas pelo mundo afora e apoia também aqui o Glória e Tradição. Você pode fazer lá o seu cadastro, tem um link na descrição desse vídeo, você vai no link, vai no site da 1xBet, coloca seus dados, se inscreve e usa o nosso cupom Glória e Tradição, tudo junto, e a 1xBet vai te devolver o valor apostado em bônus. Você poderá ter até R$ 1.200 em bônus para fazer apostas, investimento e fazer lá as suas brincadeiras de investidor no futebol e outros esportes também em geral. Tem até roleta, baralho, tem tudo na 1xBet. Aproveita lá, faz seu cadastro. Vou chamar a vinheta para a gente começar a falar um pouco sobre o ataque do Fortaleza no Brasileirão 2021. Vem com a gente. E aí, meu amigo Marcenato, há quanto tempo você não aparece por esse canal, né? Você que tá Rapaz, eu tô... de férias. Não, eu tô meio com gogo, sabe, assim, um negócio, uma companhia caída, não sei que diabo é, não. Esmorecido. Tá que nem o nosso ataque, assim, mais ou menos. Mais ou menos que nem nosso ataque. Falar sobre isso, né? Falar sobre isso, o ataque que é o setor do campo que o treinador conta com mais opções, né? Como você falou na abertura, a gente tem 9 atacantes. É curioso, né? Porque esse setor tem essa característica no Fortaleza desde a época do Ceni, mas com uma condição. Ele usava 4 de uma lapada só, né? Para sair jogando. Depois ainda fazia 2 ou 3 trocas durante o jogo. Hoje o Fortaleza joga com apenas 2 atacantes, né? E mesmo assim, esse setor é o que contém mais peças, né? E a gente vai falar um pouco sobre esses 9 jogadores, né? Falar sobre os números, mas não só, né? Os números eles servem para como um elemento, né? Uma substância da análise, mas também tem uma análise qualitativa aí por trás, uma interpretação nossa que a gente vai fazer também, né? Exatamente. A gente sempre, assim, a galera que acompanha aqui o Glória e Tradição, a gente faz muitas críticas ao nosso ataque e a gente sempre fala assim, olha, apesar de tudo, o Robson é o meu titular. A gente sempre coloca o Robson como prioridade, assim, né? É David e outro, esse outro sempre é o Robson. Fortaleza passou praticamente 3 meses, né? 7 de agosto, 7 de setembro, 2 meses, né? Quase 2 meses, ou praticamente 2, não, mais de 2 meses, quase um pouco mais de 2 meses foi. Sem o ataque fazer gols pelo Brasileirão, né? Tinha sido o Igor Torres contra o Palmeiras e voltou a marcar contra o Atlético Paranaense o próprio Robson, né? Fazendo o terceiro gol daquela partida. Aí meio que desandou, né? O David fez o gol no jogo seguinte contra o América Mineiro, a derrota do América Mineiro. E assim, é muito importante o ataque voltar a fazer gol, né? Porque não dá para o Fortaleza, uma equipe que tem um orçamento limitado, que tem um elenco curto, passar 2 meses sem um ataque fazer o gol na competição, dependendo apenas dos zagueiros, né? Bolas aéreas, e de alguns achados do Pikachu, né? Que o Pikachu fez bastante gol nesse intervalo aí, né? Fez 8, né? Fez 8, né? Enquanto os caras não faziam, né? O Pikachu tava lá para fazer de pênalti, de rebote, de fora da área, de elemento surpresa, né? Aquele jogo contra o Grêmio, né? Ele aparece dentro da área para finalizar e finaliza super bem. Contra a Chapecoense, ele fez o gol de pênalti, o gol da vitória. Contra o Atlético Paranaense, ele fez de fora da área. Então, assim, o Pikachu foi sendo, junto com o Benevenuto, talvez, né? Foram os que mais fizeram gols nesse intervalo aí que o ataque não fez, né? Do jogo pro Palmeiras até o jogo até Paranaense, Pikachu e Benevenuto, eu acho que tem
sei lá, 3 gols cada um, ou até mais do que isso. Mas Por ele aí. vamos colocar aqui na tela, né? É uma espécie de raio-x individual de cada jogador, né? E aqui tem informações até a 29ª rodada, né? Que é esse vídeo está sendo postado na quinta-feira, 4 de novembro. Estou falando aqui para você que está vendo daqui a um ano, né? 4 de novembro de 2011, esse vídeo está sendo postado. 2011 não, macho. 2021. 2021. 4 Minha de Nossa novembro de Senhora. 2021. Agora eu vou dizer uma coisa. Se o cara tiver em 2022, agora ele se enrolou. Não, aí agora ele ficou confuso. Aí Mas ele se lascou, foi. 4 de novembro de 2021, véspera da 30ª rodada, que será Corinthians e Fortaleza. Esses números estão até aí, certo? A gente olha aqui o Oswaldo, né? Vamos passar um por um aqui, né? O Oswaldo, contrato se encerra agora em dezembro desse ano, de 2021. Jogou 132 minutos nesse Brasileirão, 9 jogos, 0 gol, 0 assistência. Vamos fazer um exercício assim, ó. Tá pouco, tá muito, tá na média. Não. Superou a expectativa, abaixo da expectativa, tá na média. Muito abaixo da expectativa. Muito Assim, abaixo, né, bicho? O Oswaldo, ele é disparadamente, salvo, a maior decepção do elenco do Fortaleza. Assim, sem sombra de dúvidas mesmo assim, porque ele, quando teve seu contrato renovado no final de 2019, teve o contrato renovado por 2 temporadas justamente porque ele foi o grande destaque do final daquela campanha que nos levou à inédita Sul-Americana. Começou Até o 2020, começo dele, exatamente, bem, né? começou 2020 jogando bem, ali no, foi o destaque contra o Independente nos 2 jogos. Aí veio a pausa por conta da pandemia, acabou-se o futebol do homem, tá aí uma minutagem baixíssima, né? Ele tá desde o começo da temporada e ele tem a mesma minutagem do Edinho, né? Então isso daí já é o que chama muita atenção. E um detalhe, viu? As últimas 2 vezes que o Oswaldo entrou foi por conta da arruma de desfalque pelo lado direito. Né? Se você observar, contra o América Mineiro, o Oswaldo entrou para tentar ser um ala direito. Então ele realmente está ali nas últimas, realmente com a camisa do Fortaleza, está cobrindo, né, os buracos que estão sendo deixados aí pelas ausências, sobretudo do Pikachu. Exatamente. E aí, eu também concordo com você, abaixo da expectativa, assim, tínhamos enorme no Oswaldo e realmente hoje a gente não conta mais nem como quinta opção, né? Assim, quando ele entra, vixe, Não, não, a gente não, já, inclusive antecipando aí, desses 9, se fosse formar uma fila, para mim ele era o último. sim, sem dúvida. Para mim também ele seria o nono. Aí vem o Romarinho, né? O Romarinho tem a segunda maior minutagem desses 9, né? 945 minutos. Também é o segundo que mais jogou, né? Mais participação em jogos, 25 jogos. Mas o Romarinho tem uma participação apenas em gol, né? Que foi esse gol que eu falei do Pikachu contra o Grêmio, né? Uma bola que ele achou assim, o Pikachu no meio da. Ele quebrou a linha, aquele passo quebra-linha, que ele acha o Pikachu faz 1-0. Assim, o número do Romarinho não é bom. Mas, assim, né? Uma coisa é o número, outra coisa é o sentimento. O sentimento é que ele ajuda mais do que os números, né? A gente tem um Como, sentimento que o Romarinho ele entrega mais do que os números falam. como era as categorias que tu falou aí? Era acima da expectativa, na média e... Abaixo da expectativa. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer meio chocante, mas o Romarinho, ele tá acima da expectativa. Vou explicar. Mais ou menos ali, na época do Anderson ainda, quando estava na janela de transferências anterior, não tinha um torcedor do Fortaleza que não desejasse a venda do Romarinho. Dissesse assim, venda, pelo amor de Deus, vai o japonês aí, o Digimon, contrate esse homem, pelo amor de Deus, porque ele não está jogando mais nada. Porque ele realmente havia feito uma temporada anterior muito ruim e ele começou muito mal esse ano também. Então, assim, depois que chegou o Vojvoda, aos poucos e muito aos poucos,
o Romarinho foi recuperando um bom futebol. Ele continua sendo um jogador que não é decisivo, né? Tanto que você vê aí esses dados de gols e assistências, ele realmente falta com isso, mas ele tem sido um jogador que consegue incendiar as partidas em alguma medida, né? É tanto que um detalhe interessante, Saulo, embora ele seja um cara que está ali próximo da quantidade de jogos do David e do Robson, a minutagem dele é muito menor. Né? Por que a minutagem dele é muito menor? Ela é 945, o David está com 1545 e o Robson 1600 e tanto. Porque o Romarinho ainda é um jogador que entra muito no segundo tempo. Né? Ali falta 20 minutos, 25 minutos. É tanto que são poucas as partidas que ele começou como titular. Né? Até em uma, eu me lembro que ele foi muito bem, que foi ali contra o Palmeiras, que fez até a dupla com o Robson. Mas ele ainda é esse jogador que ficou meio... que tem sido meio marcado como uma opção para o segundo tempo. Não estou dizendo que ele é um jogador de segundo tempo, mas a marca dele para essa temporada tem sido essa. Perfeito. Vamos 3 em 1 aqui, tá? Igor Torres. Eu vou pular o Edson Paulista, que eu acho que ele cabe um debate à carinho. parte. Igor Torres, Edinho, Ângelo e De Pietri. O Igor é um menino da base, né? Tava aqui ano passado, ajudou pra caramba. Fez 212 minutos, 13 jogos, 3 gols, né? É o quarto melhor atacante aí, né? Terceiro melhor atacante. Pede para Robinson e David, né? Em gols, né? Ganha até de Wellington Paulista, jogando muito menos do que o Wellington. Principalmente em minutagem, né? O Edinho chegou agora, não, já teve oportunidades como titular, mas muito poucas, mais entrando também no segundo tempo. Não participou ainda de chance de gol, junto com o Ângelo, que também tá se firmando ainda, já tem algumas partidas como titular, deu uma assistência no último jogo pro David, errou pra caramba no primeiro tempo, e o De Pietri, que só entrou em 2 jogos, 31 minutos, participou muito pouco ali, entrou contra o Internacional e contra o Atlético Paranaense, né? Jogador de segundo tempo, aí também ainda não participou de gol. Mas tu quer falar algo desses 4 ou eu posso pular aqui pro Everton? Não, eu quero. Eu quero fazer destaques diferentes aí. Eu acho que o Edinho tem sido uma grande flopada, né? Como diz o jovem hoje em dia, assim, não tem realmente funcionado. Inclusive, ele está aí como atacante, mas grande parte das oportunidades dele não tem sido no ataque, né? Tem sido jogando também pelo lado direito, mas muito mal, assim. Não consigo me lembrar de uma boa partida. O De Pietri, ele jogou meia hora, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Então, é um cara que ele ainda está em observação, ainda está em construção. O Ângelo, eu acho que tem sido também, por enquanto, né? Uma decepção, mas ainda tem contrato por mais um ano, então tem que ser mais experimentado, talvez esteja ainda em adaptação. Agora eu queria fazer um destaque para o Igor Torres, tá? O Igor Torres, ele foi um jogador que o Ceni achou, né? Tava lá, veio do Taboão da Serra, ali depois da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Ceni botou para treinar com o time de cima e colocou o cara para jogar na Copa do Brasil contra o São Paulo. Do nada, esse rapaz entrou. O Ceni saiu, veio o Chamusca, depois veio o Anderson Moreira e o Igor Torres volta a ser um jogador importante no final da Série A, inclusive fazendo um gol decisivo. Esse ano, ele jogou pouco, tá? Por mais que tenha aí 13 jogos, ele só tem 212 minutos. Agora, um fato curioso. Ele é o jogador do ataque que precisa de menos minutos para fazer um gol. Né? Se você fizer a divisão aí, você pega o Robson, 1.695 dividido por 8. Vai dar quanto? Vou fazer aqui, 1.695 dividido por 8. 211 minutos. A cada 211 minutos, o Robson faz um gol. A cada 70 minutos, o Igor Torres faz um gol. Então, assim, é um jogador que ele está em construção. Eu sei que às vezes a gente perde a paciência com ele, porque ele erra muito realmente no campo. Mas é curioso também que ele tem sido um jogador que tem feito esses gols, né? 3 gols de Série A é algo para você observar. Então,
eu queria colocar esse asterisco dele aí com carinho, né? Para ver o quanto o Igor pode desenvolver. E eu queria vê-lo entrar mais algumas vezes também. Perfeito. E aí eu vou aqui pro Everton Paulista, que assim, é incrível como. Eu vou falar por mim, se eu sei que depois você comenta também a sua visão. É incrível como a gente não conta mais com o Everton, né? Assim, porque se tornou uma figura, com perdão da palavra, mas assim, inútil. Não. É uma palavra muito dura, o inútil, mas o inútil de não ser mais útil em campo, né? Assim, é o inútil mesmo, mas é porque é feio, né? Falar assim. É melhor falar que não é útil do que falar que é inútil, né? Porque é um cara que entra e ele não consegue produzir. Ele não faz uma tabela, ele não finaliza, ele não ganha uma falta, ele não ganha uma bola aérea, ele não nada, assim. Ele tem 2 gols na Série A, um gol de pênalti contra o Sport na terceira rodada e um gol de cabeça contra o Internacional na segunda rodada, onde já estava de 4-1. Uhum. Estamos indo para a 30ª, né? Então, há 26 rodadas, né, o Everton Paulista teve uma figura apagada em campo. Claro que aqui é número frio de gol e assistência, aqui não tem finalização, não tem falta sofrida, não tem nada disso. Mas um centroavante que jogou 18 jogos, está na Série A, está no time desde o começo. Ele teve um momento de lesão, né? Um momento que ele ficou lesionado, algumas rodadas. Mas mesmo assim não fez falta, né? Porque o Fortaleza continuou ganhando sem ele. Continuou pontuando sem ele. Aquela sequência que tivemos, que é a sequência agora, né? Que é América, Corinthians, São Paulo, Bragantino. Ele estava quebrado naquela sequência. Uhum. E não sentiu falta dele, né? Não precisou. O time seguiu sem ele. E eu não sei se tu concorda, mas assim, parece que hoje ele é um peso, né? Assim, é um cara experiente, é um capitão, tem que entrar. Acaba que talvez esse tem que entrar é meio que pra gerir o grupo, não sei bem, sabe? Assim, você fica com aquele sentimento de eita, vai vir o Everton, né? Tem que dar minutagem pra ele. E a gente sabe que ele não vai render. Isso é ruim, né, cara? Tem algumas chaves que viram para jogador de futebol que é um negócio impressionante, né? Porque, Sal, até a lesão dele que você citou, a nossa percepção era completamente diferente, né? De que o Wellington era um jogador útil. Eu me lembro que até ele se lesionar, tinha o Fortaleza não tinha essa ruma de atacante ainda, né? Não tinha chegado nem o Ângelo, nem o Edinho e nem o De Pietro. Então, não eram 9, eram 6, tá? Só que quem revezava mesmo na Vera era David, Robson e o Wellington Paulista. E eles revezavam bem. Eles revezavam bem. Eu me lembro que um pouquinho antes dele quebrar, eu havia feito um vídeo aqui no Glória e Tradição sobre a importância do Wellington Paulista. Inclusive falando sobre os gols que ele havia feito em 19, em 20 e em 21. Porque quando a gente pegava naquele período, eles estavam empatados. Se eu não me engano, cada um tinha 11 gols na temporada. Era uma coisa assim. Veio a lesão, o futebol do homem se acabou. Né? E aqui não é uma análise só de número, é uma análise mesmo do rendimento em campo. O Wellington Paulista hoje, basicamente o que ele tem feito em campo é reclamar. Reclamando da arbitragem, reclama do zagueiro do outro time, ele bota uma pilha no jogo, que às vezes eu acho exagerada demais, e ele não vem contribuindo tecnicamente. Então, assim, é muito louco como o futebol tem isso, né? Em poucos meses, o cara sai de um jogador que era importante, ele basicamente era um 12º jogador, para um atacante que o torcedor ele não deseja que ele entre em nenhum momento do jogo. Né? Então é triste, né? Você perder um jogador assim no meio da temporada. Exatamente. Aí fica aí essa. Em números, né? A gente tinha o sentimento. É. É tipo o contrário do Romarinho, né? Romarinho a gente tem a impressão que o Romarinho é mais útil do que o número entrega. E o Everton a Porque gente tem. se tivesse assim uma curva de desempenho, né? A do Romarinho tá subindo
E a do Wellington tá caindo. Não, mas eu tô falando assim, de número frio, né? O Romário, você olha assim, vixe, uma assistência, não fez nada. É, Não é esse sentimento que temos. O sentimento é que ele ajuda, que ele briga, que ele sofre falta, que ele, né, finaliza. é, O sentimento é diferente do número. O Everton não. O número comprova o sentimento. A gente tem um exato. sentimento que não ajuda. E o número fala exatamente isso. Né? Quem Então, é o jogador que o torcedor tem cantado para entrar? Marinho, né? É o Romário. É o Exatamente. Romário. E aí, por último, aqui, não menos importante, a dupla, né? Que deu certo nessa temporada. David com 1.545 minutos, 26 jogos, 5 gols e 2 assistências, 7 participações de gol. E Robson, 1.695 minutos, 27 jogos, 8 gols e 1 assistência, 9 participações em gols. É disparado, né? Os nossos principais atacantes. A gente reclama, faz raiva, perde gol, 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 perde gol várias vezes. Mas continua sendo o melhor que temos. É. Né? Continua sendo as nossas primeiras opções. Né? A gente vira e mexe, estamos agora sem o Robson lesionado. A gente está pedindo a Deus que ele volte. Porque, Isso. bem ou mal, tá aí. É o melhor que temos. É o que mais tem números, né? É o que mais tem. É o que mais participa de gols. Talvez o Robson ele tenha mais gols do que bola. Né? Analisando assim de uma forma assim, talvez ele tenha mais participações em gols do que realmente ele demonstrou em campo. Assim, de uma forma, se puder entender dessa forma. Mas ele participa muito, né? Ele briga muito, ele finaliza muito, ele erra muito. E por isso que ele tem 9 participações de gols, né? Eu respeito, viu? Respeito muito essa dupla aí, porque foi a que melhor entregou, cara. Foi a que melhor entregou. Não à toa, é a que joga mais. Né? Ninguém aí passa nem dos 1.000 minutos. E os dois já passaram dos 1.500. Por que o treinador bota mais? Porque sabe que é desses dois jogadores que o Fortaleza tem maior sucesso ofensivo. E eu vou te dizer uma coisa: essa história do joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, tem muito exemplo assim na história do Fortaleza. Muito exemplo. Eu não vou escavacar muito, não, para não mexer em suscetibilidades do torcedor, mas eu vou mexer em um vespeiro. Gustavo, o nosso Gustavo, fez 14 gols na Série B. Né? 14 gols na Série B. Se você fizesse essa análise qualitativa do que joga, do que constrói de jogo, do que acerta e do que erra dentro de campo, era uma análise completamente diferente do número de gols. Tá? 14 na B. O Robson já vai com 8 na Série A. Né? Com 8 gols na primeira divisão, que é um campeonato infinitamente mais difícil do que a Série B. Então, assim, o cara que me entrega 8 gols na Série B, que de 29 jogos ele jogou 27, é muita coisa. Série É A, se muita for Série B, Série A. Série A, perdão. Na Série A, 29 jogos, o cara esteve em campo 27, ou seja, é um cara que pouco se quebra, né? É um cara que não fica suspenso, né? Então, assim, é um jogador que entrega. Você pode até não gostar, você pode até ter raiva, mas esse é um jogador que os números eles dão uma amenizada em qualquer impressão que você possa ter. E por mais que você não goste, compare com os outros. Né? Ah, eu não gosto do Robson. Beleza. Pois olha aí para os outros 8. Quem é que resolve mais do que ele? Quem é que você diz assim, não, eu não quero o Robson, não. Tire e bote fulano. Quem é? Quem é o cara que Tem tem não. sido mais Tem não. decisivo que ele? Não tem. Então, Tem não. assim, neste elenco do Fortaleza, ele é titular absoluto. Isso eu não tenho nem dúvidas. E assim, MR, olha que legal. O Fortaleza tem 9 atacantes e várias vezes o Vojvoda tentou uma dupla diferente para começar, né? Ele Sim. já começou diversas vezes com duplas diferentes, né, até. E a gente traz aqui também nessa imagem aqui, nessa arte, as duplas, né? Até diminuir aqui o zoom. Opa. As melhores duplas que iniciaram o jogo titular, mas entregaram gols, né?
Perdão. David e Robson começaram 12 jogos. Em 12 jogos, David e Robson começaram como titular. Eu achava que era mais. Ou seja, em 17 não foram eles, né? Então, mais da metade não foi com David e Robson. Mas, começando, né? Começando, titular. Começou. Minuto 0, a dupla de ataque é David e Robson. 12 vezes. Mas, ó, infinitamente foi a dupla que mais entregou gol. Né? Eles juntos, olha só, é para ficar claro. Eles juntos, começando de titular, eles têm 10 gols. Eles têm 7 gols e 3 assistências. Começando como titular, né? David foi reserva, Robson foi reserva, Robson entrou no segundo tempo e fez gol, David entrou no segundo tempo e fez gol. Tem várias situações aí. Eles começando o jogo, a dupla começando, ou teve gol ou teve assistência 10 vezes. A segunda dupla é David e Ângelo, que jogaram 2 vezes só e teve o gol e assistência no último jogo, contra o América Mineiro, por exemplo. A assistência do Ângelo e gol do David. 2 participações de gol nessa dupla, né? Então, assim, fica aí a curiosidade, né? O Voivoda já testou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 duplas. Dentre as 9, 12 duplas já foram testadas. Apenas o De Pietri não começou a titular. Mas todos os outros, 8, né? David Robson, David Ângelo, David Romarinho, Robson e Romarinho, o Wellington Paulista e David, Robson e Wellington Paulista, Robson e Igor, Robson e Ângelo, Wellington Paulista e Edinho, Ângelo e Romarinho, Wellington Paulista e Romarinho e Oswaldo e Robson. E um detalhe aí, né? Um detalhe aí. Além da diferença ser muito grande da dupla David Robson para as demais, as 4 melhores duplas ou tem David ou tem Robson. Exatamente. Então, assim, é beira indiscutível, né? Beira indiscutível. Porque aí você fica sem ter muito argumento, né? Quando, meu Deus, quem é que joga? Bicho, é David Robson. David Robson, David Robson, David Robson. Porque às vezes sabe o que eu observo, assim, Sal? Às vezes eu vejo uma insatisfação com os atacantes, o cara não gosta do jeito, tem muita raiva. E aí, às vezes, ele coloca, às vezes, a fé dele na frente da análise. O cara fala assim, se é para perder gol assim, bota o De Pietri. Né? Tipo assim, umas coisas de esperança, né? Mas assim, o que a gente vê em campo, concretamente, não é assim que funciona o futebol, né? Isso é uma frase antiga, né? Que quem tá no banco de reserva ou quem não tá entrando sempre é o melhor a se colocar. Isso é mais antigo que desde sempre, assim. Não, bota o fulano, é muito melhor. Mas peraí, por que o fulano não é titular, então? Se ele é tão melhor? Né? Por que o treinador teima tanto? Né? Então, assim, muita gente confia no Voivoda, né? Muita gente quer que o Voivoda fique por 10 anos. Muita gente tá louca pelo Voivoda. E fica... Por que ele não bota o De Pietri pra jogar? Por que ele não testa fulano e fulano? Assim, ele já testou 12 informações diferentes, né? E a que mais deu certo é David Robson. Então E a fica vida aí... a vida é tão curiosa que a gente tá sentindo falta de quem agora? Do Robson. Do Robson. Hoje mesmo eu abri a rede social e era o povo comemorando porque noticiaram que ele pode jogar no sábado. Então, faz falta, cara. Faz falta um jogador como ele. Exatamente, faz muita falta, mas eu acho que a gente até se alongou um pouco nesse vídeo, mas deu para trazer aí uma análise detalhada do nosso 9 atacantes. E assim, esse meu comentário final ele deveria ser feito apenas em dezembro, mas eu vou aproveitar aqui o momento para falar. Precisamos dar uma mexida aí, né? Esse setor tá meio bagunçado e ele precisa dar uma subida de patamar considerável. Né? Até porque tem um número, né, que dos 30 e quantos? 37 gols? De gols? Não, o Fortaleza fez 39 gols na Série A
sendo que 18 foram marcados por atacante, ou seja, menos da metade, né? Menos da metade dos gols do Fortaleza foram marcados Então, 21. pela soma de todos os atacantes. Então, 21 foi feito por outro setor, né? Falei aqui já, Benevenuto fez vários, Pikachu tem 8 também, Crispim tem gol, Tite tem gol, Tinga tem gol, né? Matheus Vargas, Lucas Lima, e o ataque só fez, com essa uma de gente, só fez 18. E assim, né? Você pode olhar, né, você pode interpretar, até concordo com essa interpretação de que isso também revela que o Fortaleza ele é um time muito dinâmico, né? Que ele joga, ele propicia oportunidades de gols para jogadores que são de outras funções, né? De repente o cara aparece como um elemento de surpresa, como é o caso do Pikachu, que já fez 8, ou chega o Ederson dentro da área para finalizar, ou tem uma boa bola aérea com o Crispim, que cria bons lances de escanteio. Mas isso não muda o fato de que é muito difícil você chegar quase na 30ª rodada da Série A e ainda ter atacantes que não balançaram a rede uma vezinha sequer. Eu acho que uma coisa não invalida a outra. Eu acho ótimo que todo o time do Fortaleza marque gols, que os zagueiros façam gols, que os alas façam gols, que o Vojvoda faça gol, mas os atacantes também precisam disso, né? E eles são cobrados por isso, né? Então, não dá para ter jogadores realmente que não conseguem decidir as partidas, né? Por isso que eu valorizei o menino Igor Torres, né? Porque ele já teve experiências decisivas, né? Por mais que ele também faça uma raivinha aqui ou acolá, ele tem sido um jogador que deixou a sua marca, né? Diferente de outros aí que a gente citou, que até agora vela, viu? Pois é. A gente torce aí que o menino Robson se recupere pro jogo de Isso. sábado, Amém. que a dupla melhor representada pelo Fortaleza nessa temporada volte a funcionar no sábado e a gente saia com um resultado positivo. Não tem muito assunto ainda, mais tarde tem live aqui no canal também, a gente repercutindo as principais novidades do dia do Fortaleza. Amanhã tem pré-jogo e sábado, que Deus abençoe esse Corinthians e Fortaleza, o jogo decisivo, o jogo mais decisivo dessa Série A, Fortaleza e Corinthians. MR, um abraço, até mais tarde. Valeu. Mais tarde não, mais tarde Tchau, tu tá tchau. não, né? Trabalha mais não, né? Não, vou fazer um negócio lá. Tá bom, então. Mais tarde sou eu, Thaís e Dudu. Valeu, abraço. Tchau, pessoal. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Deixa o comentário aí se você quiser alguma coisa a mais aí, Isso. acrescentar uma opinião diferente da nossa. O comentário tá liberado para você fazer também. Beleza? Um abraço para você. Até mais tarde na live às 8 horas. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.